mercado de programação em 2026 vai acabar com a expectativa de muita gente. Pensa comigo, a base da maioria das empresas é praticamente a mesma: um front-end consumindo as informações de um banco de dados através de uma API. Sempre foi assim, isso já é padrão, e tudo isso a inteligência artificial faz muito bem. Então, escrever código em 2026 já não é mais o diferencial, é o mínimo esperado. E já que escrever código virou o mínimo esperado, o que realmente diferencia um programador em 2026? Salve, salve minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, diretamente de Boston. E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar trocando uma ideia sobre o mercado de programação em 2026. O que você deve esperar, como você deve se comportar e o que a gente vai estar vendo daqui pra frente. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar para vocês. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Pedro, eu sou um engenheiro DevOps aqui nos Estados Unidos. E galera, eu tô aqui para passar minha visão para vocês sobre o que esperar do mercado em 2026, tá? Muitas coisas que eu não vejo as pessoas falando tanto sobre e eu quero dar minha opinião aqui. Se você discordar em algum momento, por favor, deixa um comentário, eu quero engajar com vocês, eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí, deixa um like porque não custa nada e me ajuda muito. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui nas minhas notas é que o mercado de 2026, ele tá ganhando um filtro. E esse filtro ainda não é tão óbvio para muitas pessoas, mas o que eu vejo é que existe uma segregação muito grande entre Dev Júnior e Dev Sênior. E eu te convido a procurar na internet vagas nas empresas, tanto para Júnior quanto para Sênior. E me fala o que você vê mais, se é Júnior ou se é Sênior. Já é desde o ano passado que eu venho falando que o mercado está ficando muito mais competitivo e esse ano eu realmente consegui ver uma mudança muito grande, eu acredito que vai se estender até 2026, que é essa grande segregação entre Júnior e Sênior. Ou a pessoa é mais iniciante e ela é menos previsível no trabalho, talvez vai precisar de mais ajuda e mais tempo até começar a gerar valor, ou o sênior, que já está no mercado, que já gerou valor e que ele já está estabilizado dentro do mercado, e é nessas pessoas, né, que as empresas querem investir. É muito raro hoje você ver uma empresa querer investir muito em júnior. Um pouco disso se dá em relação à inteligência artificial, mas eu acredito que muito disso se dá a questão do valor, né? Durante a pandemia a gente viu uma bolha enchendo e muito dinheiro sendo injetado na área de programação, e agora essa bolha meio que estourou. E as pessoas estão tendo que mostrar que elas realmente geram valor para as empresas quererem depositar algum dinheiro nelas. Não tá tão fácil quanto era lá em 2022, 2021, como eu já venho falando há muito tempo aqui no canal. O ponto que eu estou trazendo aqui é que esse filtro que eles estão colocando é tanto para júnior quanto para sênior. Primeiro é que as empresas estão priorizando muito mais investir numa pessoa mais previsível e mais independente, ou seja, o dev sênior. E o Dev Júnior hoje já existe uma expectativa muito mais alta em relação a ele. Você já tem que chegar gerando um pouco de valor, já sabendo quebrar problemas em parte, já sabendo ler um código, já sabendo fazer as perguntas certas, mas não perguntas bobas, entendeu? Ser independente é o que mais importa. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que escrever código em 2026 é provavelmente a parte mais fácil do trabalho de um programador. E me entendo por quê. Eu falo isso porque a inteligência artificial hoje em dia já sabe escrever código muito bem. E a maioria das empresas funciona da mesma maneira. Você vai ter uma relação cliente-servidor, o front-end falando com o back-end, buscando informação através de uma API, o back-end vai ler do banco de dados e retornar para o front-end. Isso é a lógica básica da programação, a maior parte das coisas funciona desse jeito e a inteligência artificial sabe fazer isso muito bem. Então, já que a inteligência artificial sabe fazer isso muito bem, como que você se diferencia utilizando uma inteligência artificial? Bom, você precisa saber complementar a inteligência artificial bem. E o que eu vejo as pessoas errando é que elas acham que a inteligência artificial complementa o programador. Mas eu acho que não. O programador que tem que saber complementar bem a inteligência artificial. Ou seja, você entender bem as regras de negócio da sua empresa, você está investido dentro da sua empresa. Isso é algo que você vê pouco hoje em dia. Uma pessoa estando investida no negócio no qual ela trabalha, ela acha que é só escrever o código e pronto, acabou o expediente dela. Então você se mostrar, né, interessado pelo assunto da sua empresa, querer resolver problemas reais, entender a regra de negócio, saber gerar valor, sugerir coisas novas para a empresa, esse é o complementar que você precisa trazer. Uma coisa que está bem nítida para mim também é que o código simples de ser escrito, a inteligência artificial já vai fazer e os programadores vão começar a agir mais como arquitetos de software. Você tem que pensar no sistema como um todo, você tem que saber fazer o design de um sistema. Não é criar uma função, não é criar uma classe.
Isso é o simples, você tem que arquitetar um sistema como um todo, como as coisas vão se comunicar de forma eficiente, como que as coisas vão se comunicar de forma segura, que aí eu acho que a IA peca um pouco. É aí que você traz a sua diferença, é aí que você complementa a inteligência artificial. A inteligência artificial não vai complementar você, você tem que complementar a inteligência artificial. Você tem que saber pedir uma coisa para a inteligência artificial, ler aquilo, entender aquilo e melhorar, porque não vai ser perfeito toda vez, não vai. Você não pode confiar na inteligência artificial o tempo inteiro. E um último ponto que eu quero trazer aqui sobre a inteligência artificial é que, mais importante de tudo, ela precisa de contexto. Contexto sobre a sua codebase, contexto sobre a indústria no qual você trabalha, contexto sobre o que você precisa fazer versus o que já foi criado, o que você está editando. E você precisa ser esse contexto, você precisa ter esse contexto para poder complementar bem a inteligência artificial. Agora vamos lá, o que define um bom programador em 2026, né? Como que você vai se destacar no mercado? A primeira coisa é você saber ler o código de alguém. Isso é uma das coisas mais importantes e as pessoas se apegam muito a criar os próprios projetos e só ler o próprio código. Mas, por exemplo, se você puder fazer uma colaboração num projeto open source, vale às vezes muito mais do que você fazer um projeto simples seu, onde você escreveu o código e só você entende aquilo. E para complementar esse ponto, eu vou falar o seguinte: não é só sobre ler o código dos outros, mas também saber modificar o código dos outros e prever mudanças, né? Prever erros, prever os impactos da sua mudança dentro do código daquela pessoa. O que pode dar errado? Qual teste que está faltando? O que faltou você cobrir ali dentro daquele código? Tudo isso importa muito mais do que você começar do zero e escrever um código do zero. Essa é a parte mais fácil da vida do programador hoje em dia. Então, assim, para resumir essa ideia, hoje em dia um programador é aquele cara que soluciona o problema, mas mais importante de tudo, você tem a tomada de decisão sabendo muito bem os impactos e as consequências das suas mudanças dentro de uma codebase ou dentro do jeito que algo é feito dentro da empresa. Isso sim define um programador bom e te bota à frente das outras pessoas. Se você demonstrar esses tipos de valores, eu tenho certeza que rapidamente você entra no mercado e não só isso, você vai ser promovido rápido, você vai ser reconhecido rápido, desde que a sua empresa seja decente também, porque tem muita empresa vacilona aí no mercado. E um último detalhe que eu esqueci de mencionar aqui é a questão dos trade-offs. Você entender o trade-off entre uma alternativa e outra, porque na programação, no mundo de TI, existem muitos jeitos diferentes de chegar num produto final, de fazer uma coisa, de resolver uma tarefa. Só que você entender os trade-offs, por que uma opção é melhor que a outra, ou o que uma opção oferece que a outra não oferece, é o seu diferencial. Se você não sabe explicar uma decisão, você não sabe sustentar uma decisão. E sustentar uma decisão é algo muito importante dentro da área de programação, porque o seu código vai estar lá, vai estar todo mundo usando o seu código, e se você não souber sustentar essa decisão, você não tem que tomar decisão. Então é isso, aprenda por que uma coisa às vezes é melhor que outra, essa questão do trade-off. E galera, o último tema que eu quero trazer nesse vídeo é sobre o termo sênior, tá? Como eu já falei em termos de segregação entre júnior e sênior, hoje em dia eu vejo o termo sênior muito menos acoplado ao tempo de experiência que uma pessoa tem na área, né? Eu acho que o tempo de experiência como métrica já perdeu muita força e está muito mais atrelado à segurança, né? Quanto de segurança que você passa sendo uma pessoa que vai tomar decisões, o quanto de independência que você tem, né? Se você consegue começar a gerar valor mais rápido e quantos números que você gera. Afinal de tudo, galera, é tudo business, é tudo negócio e o quanto de valor que você gera vai ser sempre a coisa mais importante. Um ponto de vista que eu gosto de ressaltar é a questão do quantitativo versus qualitativo. Antigamente, o qualitativo era muito importante, tipo assim, eu sei HTML, eu sei CSS, eu sei o framework da moda. Todas as qualidades aí, né? Todos os frameworks que você sabe e coisas desse tipo. Hoje em dia o quantitativo é muito mais forte, quanto de impacto que você gerou dentro de uma empresa. E é simplesmente isso, esse ponto de vista é o principal. Mudou de qualitativo para quantitativo. Hoje em dia não importa qual ferramenta que você usa para resolver o problema. A empresa quer saber se o problema foi resolvido e se ele já está gerando dinheiro para a empresa. E ponto final, é isso. Então é assim, se você é uma pessoa que gera impacto, se você é uma pessoa que toma decisões, se você é uma pessoa que consegue evitar problemas futuros, né, já vê o problema lá na frente, você está no caminho certo.
para ser promovido, você está no caminho certo para ter uma segurança dentro do mercado de programação e você vai passar de ser uma pessoa não requisitada para ser uma pessoa altamente requisitada. Então, galera, para terminar esse vídeo aqui, para encerrar a ideia do vídeo, eu quero dizer que o mercado de programação em 2026 vai ser um mercado muito mais adulto e muito mais maduro do que era o mercado em 2021, 22, 23, ali aquele ano onde surgiu uma bolha e todo esse hype sobre a nossa profissão como programador. O mercado de 2026 vai abrir o olho de muita gente e as pessoas vão começar a entender que o hype por trás disso tudo vem a um custo e que a competição é altíssima e se você quer ficar dentro da área, você precisa realmente se destacar e não só entrar pelos benefícios e não só entrar pelo dinheiro. Você tem que realmente gostar do que você faz, se interessar pelo que você faz e mostrar que você quer gerar valor com o que você sabe, que é a técnica da programação. E é isso, minha rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve aqui no canal se você não está inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!